Fala pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Domingão aí, vamos começar nossos estudos. Tá? Há um tempo atrás me pediram nos stories para mostrar como que é a seleção dos ativos, né, para o day trade. Então eu vou fazer um vídeo completo de como é o processo que a gente faz aqui para selecionar, para ver se a gente consegue encaixar um bom day trade. Lembrando que muitos bons day trades saem do gráfico diário, tá? Então esse é o primeiro passo da nossa análise, é o gráfico diário para a gente ver se tem algum padrão que a gente pode utilizar ali, que pode dar alguma coisa no day trade, beleza? E o que a gente vai olhar no diário? Principalmente duas coisas, a direção da tendência e a volatilidade, beleza? E uma terceira coisa que é o padrão que ele está formando, que é muito importante também. Então aqui eu tenho toda a minha lista de ativos, tá? Aqui eu tenho o IBRX 100 completo, tem uns outros papéis aí também, a gente já conhece muitos deles, a gente sabe que nem todos são bons para day trade, tipo TOTS mesmo, a gente consegue identificar que, não, que muitas vezes não é um gráfico muito bom, que dá muito stop nos 5 minutos, tá? Então, assim, ele ativa uma tendência, mas ele dá stop. Então, assim, com o tempo a gente vai descobrindo quais são os ativos que a gente gosta mais de operar e que a gente gosta menos. Por exemplo, o BBAS3 é um bom papel de operar, um gráfico que quando ativa uma tendência ele vai forte, tá vendo? Com o tempo a gente vai, poucas sombras, Gol 4 também é um ativo muito bom de operar no gráfico de 5 minutos, enfim, ó, pivôs legais, com o tempo a gente vai aprendendo. Então, primeiro de tudo, a gente tem toda essa watchlist aqui, com o IBRX e algumas outras ações, certo? E aí o estudo começa passando ativo por ativo, tá? E aqui a gente vai olhar primeiro a tendência, então a gente sabe, por exemplo, que a Lear está numa tendência de alta, mas está com um gráfico um pouco feio, né? Mas tudo bem, gente, como vai operar nos 5 minutos, a gente precisa o quê? De um candle forte, né? De um candle desse ou um candle de alta desse. Como está em tendência de alta, a gente vai procurar primeiro padrões de alta. A primeira ideia é procurar por dias que podem ser fortes de alta, tá? Então, qual que é o primeiro indício que o dia pode ser forte? O início de um pivô. Então, a gente tem esse gráfico, né? Por exemplo, ele está assim, no próximo dia ele pode fazer uma barra alta, que é inclusive o que a gente marcou aqui. A gente tem um pivô de alta aqui pousando na média, tá? A gente tem esse movimento aqui e a gente começa a ter um pivôzinho aqui para sair dessa região, para buscar essa região. Então o que a gente está esperando aqui? Vai esperar uma barra grande. Esse é o estudo que a gente vê desse gráfico. Então, primeiro de tudo, tendência, segundo, padrão de como o gráfico está setando dentro da sua tendência. Aqui ele está setando um pivô para sair dessa região. Esse pivô aqui, ele pode ganhar volatilidade, tá? Então a gente vai passar gráfico por gráfico desses aqui, caçando alguns padrões parecidos com esse, tá? Não só, mas o ideal são os pivôs para a gente, beleza? Outro padrão interessante que a gente gosta muito, barras de continuidade. Por exemplo, é muito comum depois de barras grandes, assim, a gente ter outra barra grande. Aqui na linha nem tá tanto, mas a gente vai procurar isso aqui, ó. Ele armou o pivô, fez uma barra grande aqui, né? Fez uma bela de uma barra. Abrindo aqui, fechando perto da máxima, né? Abrindo perto da mínima, fechando perto da máxima. A gente sabe que o outro dia pode ser muito bom também. Então a gente vai ficar de olho para esses dias, tá? Aqui, olha esse movimento aqui, ó. Muito fácil de pegar. E o ideal é sempre procurar na ponta da compra, tá? Porque o preço está em tendência de alta. Aqui que o preço estava em tendência de baixa, ó, uma barra grande, outra barra grande. Então a gente vai procurar por padrões assim, beleza? Terceira coisa que a gente olha no gráfico diário é a volatilidade. A gente sabe que o preço anda, consolida ou ele dá uma pausada, depois ele anda, depois fica chato, depois anda, fica chato, que é o que está acontecendo aqui. A gente tem 3 dias de retração de volatilidade depois de alguns dias de muita volatilidade, né? Então a gente vai ter um dia de volatilidade, alguns dias chatos, um dia de volatilidade, 2 dias, um dia chato, enfim. E aí a gente vai ter, por exemplo, um movimento com muita volatilidade aqui, um período chato, depois outro movimento de muita volatilidade, um período chato, volatilidade, chato, entendeu? Então vai funcionar assim, aqui um período chato, volatilidade. Então aqui a gente começa a esperar um pouco de volatilidade depois desses 3 dias. Tem um indicador que a gente mesmo desenvolveu, ele é bem simples, mas ele vai medir a amplitude dos candles, tá? Ele mede a amplitude dos candles e a gente gosta de olhar ele também, beleza? Então, por exemplo, aqui ele está medindo quando a amplitude do tamanho dos candles está aumentando, como a gente pode ver nesse movimento aqui, a amplitude começa a aumentar e é o que a gente está procurando, e depois quando ele chega no pico, ele começa a retrair a volatilidade dele, que é quando o mercado começa a ficar chato, tá? Aqui tá
Perdão, aqui está distorcido, beleza? Por causa do gap, mas a gente fica de olho nisso também. Qual que é o ideal? É pegar esses movimentos aqui, ó. Ficar de olho nessas partes aqui, que a velocidade começa a ficar muito, que a amplitude começa a ficar muito pequena, a gente começa a esperar pelo aumento da amplitude dos candles. Então, ó, se a gente observar essa região aqui é muito chata. O que a gente começa a esperar? Um forte movimento. Aqui, região chata, vamos ver, região chata. O que a gente começa a esperar? Um forte movimento, tá? Então, esse indicador aqui, eu gosto de usar ele também. A gente não se baseia muito nele, mas gosta de usar ele. Então, beleza. No diário é isso. A gente vai procurar. Vai ver a tendência, vai ver os padrões de candle e vai ver o quão volátil o papel está nos últimos dias para ver se ele retraiu, se ele contraiu, para ver se a gente consegue encontrar algum padrão legal, tá? Algum dia que possa ser, no próximo dia, um bom dia, certo? Aqui, por exemplo, vamos ver essa aí, a gente sabe que está numa tendência de baixa, a gente percebe aqui que ela veio corrigir até a média, tá? E ela começou aqui, ó, ela tem um período um pouco de amplitude pequena, né? Ó, como a amplitude começa a cair, certo? A gente pode começar a esperar a amplitude dela começar a subir, seja aqui para baixo ou seja para cima, né? Como está em tendência de baixa, a gente prefere que ela venha aqui para baixo, beleza? Vamos procurar aqui, ó, amplitude aqui pequena, começa a reduzir a amplitude, depois começa a subir a amplitude. Aí quando chega no ápice da amplitude dele, tá? A gente já começa a ficar mais quieto, porque a gente sabe que a amplitude pode diminuir, que foi o que veio acontecendo aqui, apesar da tendência continuar bem forte. E aí ela chega aqui no meio aqui da sua amplitude, volta, chega no meio, volta. Então a gente vai sempre procurar esses tipos de padrões, como que a ação está se comportando, beleza? Olha a azul mesmo, como que ela está com pouca amplitude já no seu movimento, começando a subir seu movimento, ó. Olha como que é legal, ó. Aqui ela estava com amplitude toda chata, aqui, pá, uma explosão, aqui a gente teve dias muito bons, certo? Bateu lá no máximo da amplitude, começou a cair a amplitude, e aqui começa a voltar a amplitude. Enfim, né, a gente vai passar ação por ação dessa no diário, tá? Segunda parte que a gente usa muito para selecionar os ativos é já durante o pregão, que é quem está variando mais logo no início, nos 20, 15 primeiros minutos do dia. Então, as ações saíram do leilão, a gente vem aqui em variação e vê o que começou forte. Porque o que começou forte é muito provável que continue forte, tá? E o que está aqui no meio, ó, 0,32, menos 0,16, essa região do meio aqui, a gente já começa a esquecer dela. Então a gente vem em variação, já bota aqui para ver o que está variando forte no início do dia. Braskem abriu com gap, a gente já começa a não querer olhar muito ela, mas a gente vai passando aqui uma por uma, esse aqui não estava aqui no início, porque ela fez isso no final, enfim. E aí, durante o pregão, a gente vai vendo o que está variando mais e o que está variando menos. Por exemplo, Agro 3 deixou padrão de compra, legal. Tanto para cima quanto para baixo, tá? A gente olha as duas pontas do mercado, ó. Magalu começou caindo forte, deixou padrão de entrada aqui, deixou padrão de entrada até o final do dia, tá? Natura, grupo Natura, vamos ver. Aqui, ó, começou caindo forte, deixou padrão até o final do dia, entendeu? Então, essa aqui é a outra análise que a gente faz. O que está andando no dia? Quais são os papéis que estão andando no dia? São esses que a gente vai focar bastante também, certo? Basicamente, é assim que a gente seleciona os papéis. Procura por padrões de entrada no diário, vê como é que o diário tá, certo? E durante o pregão a gente vê o que está andando, o que está acontecendo com o mercado. E quando soma, né? Quando entra em conjunto essas duas informações, tanto no diário quanto nos 5 minutos, está caindo ali no dia, aí é o trade perfeito, né? Eu mostrei para vocês o trade na Azul 4 na sexta-feira. A gente tinha olhado aqui, ó, como que a gente separou essa operação, por exemplo. A gente sabe que isso aqui é uma região de resistência, tá? Aqui foi onde o preço parou e começou a cair, certo? A gente sabia que essa aqui é uma região de resistência. A gente usa o estocástico também para ver divergências, então a gente conseguia ver aqui o preço subindo e no estocástico o preço já caindo, o preço sobrecomprado aqui nessa região e azul numa tendência de baixa, já começa a ficar bom para uma venda, beleza? E aqui a gente já tem 2 dias de retração de volatilidade com padrão de reversão, então a azul estava completamente encaixada, todas as informações estavam perfeitas. E aí, beleza, a gente vai nos 5 minutos durante o dia e começa a procurar padrão de entrada. Logo no início, ela já deixou aqui um pivô bem formadinho
deu um calorzinho e depois ela foi completamente, certo? A gente colocar aqui a projeção, o stop, né, vem acima da média, como está muito perto da média, ou na máxima aqui, né, do pivô, e a gente projeta para baixo e ela andou muito bem, certo? Então, assim, esse é o processo que a gente faz para selecionar as ações. Todo domingo, passa ação por ação no diário, vê a tendência, vê se tem algum pivô formado, vê se tem barras fortes que podem dar continuidade para o movimento, tipo esse movimento aqui, tá? E aí, spotado, né, achado essas regiões, esses padrões, a gente marca, deixa o alarme de rompimento, deixa elas separadas já nas abinhas aqui, beleza? E aí, quando o mercado abre, a gente vai ver nos 5 minutos se elas estão andando realmente ou não. Se elas estiverem andando, deixar um padrão, a gente vai entrar. E nos 5 minutos, durante o próprio pregão, a gente vai passar aqui pela variação, ver o que está variando mais no dia, tá? Aqui a gente vai olhar mais ou menos umas 15 ações no máximo, né? Vamos pegar Itaú, por exemplo, para ver como é que ela foi. Teve até um dia muito bom, né? 1,35, mas nos 5 minutos nem muito legal, né? Aqui já começa a ficar mais chato, ó. Aqui já é um range que a gente já não está olhando mais, né? Ó, como a gente pode ver, essas que subiram um pouco, né, já estão mais para baixo aqui, elas não deixaram padrões muito bons. Vamos pegar mais em cima para ver se deixou padrão legal. GNDI subiu. Esse dia aqui acabou que as ações subiram mais no final do dia, né? E aí, como por causa do fechamento, elas acabaram ficando aqui em cima. Foi um dia melhor para queda, inclusive, né? A gente pegou azul e tal, mas ó, aqui GTOBS já tem pivô de entrada legal, já tá um gráfico mais limpo. Apivida, um gráfico horroroso, pelo amor de Deus. Agro 3. Aqui também, tá? E aí aqui embaixo as que estão caindo também. Magalu, trade bonito. Natura, trade muito bonito também. Americanas, trade muito bonito, ó, perfeito, tá vendo? Então é só pegar, porque aqui, no início do dia, a Americanas, nos 10 primeiros minutos, já estava caindo 2%. Ela estava aqui, ó, em primeiro lugar. A gente fica de olho nela para ver se dá padrão de entrada, tá? A Azul nem tá aqui direito, a Azul tá lá embaixo, mas é porque elas caíram 6% também, né? A Azul caiu quase 2%, que é muito já também. Entendeu? Esse é o processo que a gente utiliza para seleção de ativos no day trade, tá? Não tem muito segredo, é mais um acompanhamento do que o gráfico está fazendo no diário e no dia, né, nos 5 minutos no dia, mas não tem muito segredo, beleza? Bom, espero que tenha ajudado vocês essas dicas que a gente deu. Se você gostou, segue a nossa página, deixa um like aí pra gente, beleza? E bora que amanhã é segunda-feira, vai começar tudo de novo, bons trades para todo mundo. Paz, família, paz, agradecido.